O que é um array? Qual que é a definição de array? Já parou para pensar nisso? Bem, se você não parou para pensar, eu também não, mas a CEO de alguma coisa, ou o CEO de alguma coisa, mandou lá no Discord esses tempos essa pergunta, né? Uma dúvida simples. Quando falamos PC, um array é um conjunto de valores do mesmo tipo, com um tamanho fixo? Arrays no JS são vetores, mas como são implementados? Como lidam com alinhamento de memória nesse caso? Como? Aqui o Neighbors, né? A definição de array é ser sequencial de tamanho fixo de apenas um tipo. Não precisa necessariamente ser um conjunto. Eu achei curioso que ele falou que, né, sequencial sim, apenas um tipo, ok? Mas de tamanho fixo, né? Achei isso curioso. Porque eu não sei qual é a definição de array. E eu não sei se tem uma definição matemática formal, um conceito matemático, mas eu acredito neles. Eu acredito. Então, legal que é tamanho fixo, né? Mas, enfim, e quando a gente está pensando em C, a gente fala um array em C, geralmente tem um tamanho fixo, né? De fato. Aqui, alinhamento não faço ideia, até porque roda numa VM, aí tem que ver a especificação. Sobre alinhamento de memória, né, no JavaScript, né? O JavaScript, ele é uma VM, tá ali por baixo, então é a implementação, a questão de alinhamento de memória. Mas procura sobre Dynamic Array, que normalmente é o nome que dão para essas estruturas. Mas, resumidamente, é só um array na heap mesmo. Normalmente as implementações, ela basicamente tudo isso daqui é um array sequencial de tamanho fixo de só um tipo, que está no heap. E daí, preciso aumentar o tamanho. Beleza. Então, eu faço uma alocação novamente, né? E copio o que precisa, né? E daí eu tenho algumas heurísticas para ver quando eu dou free e quando eu aloco mais, né? Geralmente a gente dobra o tamanho do array. Isso, matematicamente lá, de complexidade, prova que a operação de adicionar é ON log de N, eu acho. Ou só em ON, não ON quadrado. Se tem alguém que entendeu o que eu quis dizer, por favor, me mande nos comentários. Porque eu lembro que tem um negócio assim, quando você dobra o tamanho da array, ao invés de aumentar um por um, ou você não dobrar, você diminui a complexidade da operação de adição. Não sei como prova, mas eu lembro de ver e ler isso. Ou fale, não, N, você tá louco, você tá errado. Mas continuando, SEO de alguma coisa aqui. Então, JS é literalmente uma lista de ponteiros para heap. Aliás, quantos bytes tem um ponteiro? 64 em um 8464? Sim, tamanho da arquitetura, né? Tipo assim, é 64, um ponteiro tem 64 bits. Se é 32 bits, tem 32 bits. Então, sim. É que nem seu análogo seria, então eu tenho T, o tipo do dado, né? Tamanho e capacidade. É isso daqui que é um vetor, um array, né? Isso também vale para um ART x86. Sobre o JS, literalmente uma lista de ponteiros para o heap, o array seria um ponteiro para o endereço do array, para o primeiro endereço, né? Não precisa de ponteiro para o resto, né? E daí essas informações a mais de capacidade e tamanho. Acho que é isso. Tu só malloc o data, né? Só tacar um malloc, um reloc nisso daqui, né? E o byte do ponteiro, né? Se não me engano é fixo, é 8. Em bytes é 8, né? 64 bits, então são 8 bytes. Mas é de arquitetura. Arquitetura 64 bits. É do tamanho do espaço da memória, né? 64 bits eu vou ter 64 bits de endereço de memória que eu consigo mapear, né? Não vou... Enfim, tem questão de memória virtual e tudo, mas sem entrar nisso. Em qualquer arquitetura, não, x64 só. Tanto x86, x8664 são 64 bytes? Não. Que eu saiba, 8 é só 64. Então, deixando claro aqui, né, essa discussão, 32 bits, 4 bytes, 64 bits, 8 bytes, que ocupa um endereço de memória. Se você quiser testar isso, o size t no C, ele tem o tamanho de um ponteiro. Então, você pode usar isso como referência, né? Acho que confundir o barramento de memória com o tamanho do ponteiro. O x8664 não tem noção com barramento, necessariamente. Nameless, né? Você está dizendo ponteiro no sentido de qualquer tipo de endereço de memória? Se for, não. Você aloca um bloco com um tamanho inicial e vai dando resize nele quando precisar crescer. E o ponteiro pode mudar de endereço, né? E no JS tem o array convencional. O nome só é diferente, se chama array buffer. Isso daqui é sobre a questão da lista de ponteiros para o heap, né? Então, não é um ponteiro para o endereço de memória, né? É um ponteiro para o início do bloco e dando relock, igual eu comentei, né? SEO de alguma coisa, me refiro que o JS apenas salva ponteiros para valores na heap no array. Ou T seria um pointer que aponta para o valor. T é um pointer que aponta para um endereço de memória. Todo ponteiro ele aponta para um endereço de memória.
E daí, o que significa esse endereço de memória? Pode significar várias coisas, pode ser só um valor. Mas como a gente está falando de array aqui, e associado ao size e ao capacity, o ponteiro ele vai apontar, usualmente, pro primeiro valor, para o endereço do primeiro valor do array. Então, para o endereço do primeiro, do endereço 0 do array. Então, se eu quero pegar um endereço 1, o que eu faço? Eu pego esse ponteiro aqui e somo 1 nele. Somo o tamanho, né, do t nele, e daí eu vou pegar o endereço do elemento 1, assim por diante, 2, 3, 4, 5, 6, que é o que a gente faz quando a gente quer acessar valores em vetor, tá? Então, eu só preciso saber o endereço do começo, o tamanho e a capacidade, né, para eu fazer uma checagem. Eu quero acessar fora do tamanho dele, não consigo, ou eu preciso da append e vai estourar a capacidade, preciso realocar. E quando eu preciso realocar, pode ser que eu tenha que mudar o endereço de memória. Então, tem que tomar cuidado um pouco com esse tipo de coisa quando a gente está trabalhando. Não necessariamente esse ponteiro aqui ele é fixo, principalmente se eu fico mexendo na minha array, ele vai ficar mudando. Então, continuando aqui, né? Faz sentido, quando PJS tenta alocar mais que o array permite, ele cria outro array 2 vezes o tamanho, né, e copia o array antigo e passa o move a referência para esse novo. Sim, exatamente. Cria outro array que é 2 vezes o tamanho. Então, eu não estou louco. O sócio SEO de alguma coisa tá louco aqui comigo. Né? Sim, isso. Um ponteiro não pode ser maior que o barramento de memória, né? Ou brisei. Pô, isso daí, cara, tem todo um negócio de memória virtual e como faz esse gerenciamento. Pelo que eu me lembro, não sei. Eu tenho quase certeza que não. Tenho quase certeza que o ponteiro não pode ser maior que o barramento de memória. Mas, por exemplo, eu lembro que no CUDA, eles tinham alguma coisa, não vou lembrar até qual arquitetura, até qual versão do CUDA, que era assim, os endereços eram 64 bits, mas eles usavam um endereço virtual era de 48 bits. Então, isso limitava a memória, sei lá, eu não lembro se era 8, 16 ou 24 gigas. E daí eles faziam uma gambiarra para aumentar esse endereço virtual. Ou endereço de memória global. Eu não vou lembrar. Mas não sei. Não sei. Se alguém souber aí, por favor. E que barramento de memória só cria um limite para mapear memória, não para salvar valores. Se eu sair barramento é um negócio do hardware. Sim, barramento é um negócio do hardware. Mas, por exemplo, se eu tenho 64 bits para representar um endereço de memória, só que eu preciso de 128 para representar a minha memória global, como que eu faço, né? Como que eu faço? Não sei. Não sei. Hoje com 64 não estoura, tá? Mas 32 bits, acho que... Eu não vou lembrar quanto que é. 2... Aqui, ó. 64 não é problema, mas 32 bits, por exemplo, a gente fica limitado em 4 GB, né? Mas não sei se uma CPU de 32 bits, ela só consegue mapear 4 GB. Talvez não. Não sei. Boa pergunta. Para mapear segmentos da RAM. Aqui tô confundindo. Os dois temas colidiram e tô me confundindo. Isso daí é normal, falando dessas coisas, é normal se confundir, falando de memória. Mas acontece. Segmentos são outra parada. Então, o limite do barramento tem maior relação com o tamanho de endereço que posso mapear. Não com valores, como estava falando. Com o tamanho de endereço que você pode mapear. O valor não tem relação mesmo. Isso, exatamente, CEO de alguma coisa. Se você está com memória virtual ativada, provavelmente um ponteiro nunca vai ser maior do que você tem disponível. E se for, provavelmente seu alocado vai jogar para disco. Aí, editor de memória virtual, aí já ficou... Pô, Nimes, está complicando o assunto, né? Mas tá ficando difícil, que daí eu já não consigo dar pitaco mais. E tá chegando... Já chegou no meu limite, aqui tá passando. Não li sobre memória virtual ainda. Eu tô em segmentos, sabe? Estudando a arquitetura do 8086. É bem massa. Quem começa a estudar arquitetura, é massa começar com arquiteturas bem antigas, né? Vamos colocar dessa maneira, bem tradicionais, que elas são relativamente simples, né? São mais simples de entender que as arquiteturas atuais. E, além disso, você, se quiser, você pode implementar elas. Boa parte, ou achar implementações, né? De 8086, você acha implementações por aí, né? Dá uma lida em segmentation, acho que vai esclarecer. Mas quando você está nos segmentos, provavelmente vai dar algum erro em relação ao teu hardware porque esgotou a memória, que é 16 bits, se não estou enganado.
8086. Ah, aqui, ó. Em modo real, em modo... Cadê? Em modo protegido. Por exemplo, quando eu tô no modo real de memória, né? Eu tenho um mapeamento, de fato, para memória física, né? Mas quando eu vou para modo protegido, que é basicamente onde a gente opera, a gente não tem um mapeamento direto do que o nosso programa tem ali de valor pro físico. Porque senão dá pau de segurança, né? Basicamente dá pau de segurança. Eu acho que é isso que isso daqui tá dizendo, né? Mas daí, enfim, vai ter a lógica de tudo e não vou me aprofundar muito nisso. Mas voltando, né? Voltando. Cara, eu acho impressionante como a gente, né, vai saindo, falando muita coisa e tudo. Né? Acho que vai sobre o segmentation ali, acho que vai esclarecer. Mas quando você está nos segmentos, provavelmente vai dar algum erro em relação ao hardware, porque esgotou a memória, que é 16 bits, se não estou enganado. Acho que eu já li isso também. Não conhecia essa wiki, interessante. Sim, galera, quem quer aprender sobre baixo nível, sistemas operacionais, OSDev é muito bom, tá? Muito bom. Eu lembro que meu professor recomendou. E tem coisa pra caralho. Aqui, tá. Coisa pra caramba. Recomendo aí OSDev. Mas continuando. Seria bom você estudar Assembly se quiser entender a parte do software sobre a arquitetura. Assembly e arquitetura e organização, né? Sim. Mas a pergunta era tipo, eu posso ter um ponteiro do tamanho de 64 bits em um processador de 32 bits? Não entendi. Eu estou escrevendo um sistema operacional, aproveitar o tempo livre entre a escola. Acho que isso vai dar uma boa base sobre o assunto. Pô, que massa você olhou uma coisa. Pô, parabéns. Parabéns aí. Acho que vi você mandando outras mensagens depois. Qualquer coisa, mande ali que tem muita gente boa no canal. Na comunidade, né? E é um hobby peculiar, né? Escrever sistema operacional. Saudável. Saudável. E os ponteiros, né? Meio sem sentido, mas eu poderia. Cara, não faz. É que não faz muito sentido, né? Tipo assim, por que eu quero um ponteiro de 64 bits se eu só consigo mapear 32? Não sei, sabe? Bom, se você alocar dois inteiros de 32 bits, teoricamente você está usando 8 bytes. É tipo isso. Você pode fazer o que você quiser no computador, mas você quer? Acho que talvez não. Seria carregar cada valor no registrador. Ah, sim, isso sim, né? Se não me engano, mas isso daqui é comum também. Quando, sei lá, você vai passar. Acho que no ARM tem isso. Você precisa, às vezes, passar um double como argumento, você passa ele como dois registradores, né? Tem as ordens. Se não me engano, quando surgiu o x86 com 32 bits, alguns processadores eram 16 bits, mas o barramento era 32 bits e assim você conseguia usar 32 bits. Ah, interessante. O 8086 tinha um barramento de 20 bits que permitia endereço de 20 bits, mas tinha registradores de 16 bits. Interessante, não sabia. Será que faz sentido você perder 32 bits que endereça 42 bits? Tamanho da memória, né? Tamanho da memória. Nesse sentido, acredito que até então o ponteiro caia para 4 em tamanho, para 32 bits, mesmo para o compilador de C. Mas imagine que algum mago de assembly saiba alguma gambiarra possível, né? Sobre a questão do ponteiro, né? Eu tô me sentindo discutindo o sexo dos anjos aqui. Mas. Mapeamento, 32 bits, 64 bits. A CPU de 32 bits que endereça 42 bits faz. Eu acho que faz sentido isso daqui. Só tem que tomar cuidado com como você vai fazer esse mapeamento, né? Você provavelmente vai precisar de dois registradores, já que é 32 bits e o endereço é maior. E você vai ter que ver também se é MSB, se é LSB, que vai fazer o mapeamento e qual a ordem dos registradores. Mas acho que dá, né? Dá. E tem que ver como vai ficar a instrução também, né? Porque você só vai conseguir ler você vai precisar tipo, de duas instruções para ler, ou usar dois registradores para fazer o move, ou coisa do tipo, né? Sei lá. Deve complicar essa porra aqui. Não sei se eu faço. Agora que eu tô pensando na implementação, parece que fica difícil, né? Então, né? Porque o x8664 não usa 64 de memória, se não me engano. O barramento foi limitado a 42. Mas em qual cenário faria sentido isso sobre o assembly, né? Um ponteiro de 4 bytes que limita fisicamente a 2? Eu acho que exatamente esse é o ponto da discussão do sexo dos anjos. Por que eu vou querer um negócio maior se eu nem posso usar isso? Sabe? Por quê? Só não vou, sabe? Só não vou, esquece. Não gostaria mais código porque teria que fazer 2 moves. O problema de memória não é nem move, tá? Um move é... Quer dizer, não é instrução, porque tem que fazer duas coisas, né?
A leitura de memória ela vai demorar bem mais. Vai ter os dois lá registradores, que foi 2 instruções que você fez, e depois vai ter a leitura da memória, que essa sim vai demorar. Tá. Se você quer fazer alocações muito grandes, você quer alocar um buffer de endereço. Aí tu aloca um bloco de 4 bytes, mas são só 2 dados. O Nameless falando do porquê faz sentido, né? Ok. Mas um processador de 52 bits no limite a 2 elevado a 32, como colocar mais 4 GB de memória? Aí entraria a questão de alocar no disco, como você disse. Me expressei mal, mas o que eu quero dizer ali é que tu guarda o endereço como um bloco com 2 espaços. Tu não vai usar 4 bytes completamente. Apenas 2? Pô, eu não tô entendendo. Nossa senhora. Apenas 2? Esse pad seria para outros valores? Mas a pergunta que eu ainda tô, eu poderia interessar 64 bits de endereço em uma CPU de 32 bits? Isso faria sentido em algum cenário? Registradores de 32 bits em barramento 64? Acho que me expressei errado ali atrás. Isso eu tô me perguntando também. Faz sentido? Na minha cabeça, não. Na minha cabeça, não. Mas pode ser que faça. Né? Acho que pode ser uma pergunta que não faz sentido, mas a pergunta que, se eu fizer, o que dá? Eu tô sentindo isso também. Se eu ler alguma coisa. Tô sentindo isso. Mas fica aí. Pô. Então, tipo assim, eu vou fazer uma CPU de 8 bits. Mas eu quero endereçar 2 GB de memória. Então eu preciso de 32 bits, né? E para isso eu vou usar 4 registradores para fazer minhas leituras de memória, né? E, enfim, ou faço alguma gambiarra na minha ISA para fazer isso. Mas eu acho que tudo deve ficar mais difícil. Faz sentido. Na época, ficaria caro colocar apenas registradores de 32 bits. Então, respondi minha pergunta. Seria possível? Acredito que não fizeram porque os registradores caíram no valor de 40 anos para cá. Não sei. Quando você está em assembly, não existe padding. Esse padding para outros valores seria possível. Não existe padding em assembly mesmo. É só 0 e 1 e um endereço contínuo de memória. É isso, né? O padding ele é inserido pelo compilador, né? Essa ideia de alinhamento mesmo é de ser. Sim, em assembly fica errado e não dá nada. Na verdade, em assembly, a gente precisa de padding ainda. Porque, para algumas situações, né? Vamos supor que eu quero ler ou escrever um double, né? Ou 8 bytes em sequência. Provavelmente eu vou querer aquele alinhamento em 8 bytes. Existem, por exemplo, na NVIDIA, no CUDA, você não consegue escrever desalinhado. Você não consegue fazer escritas desalinhadas. Eu quero escrever 8 bytes e o meu endereço de memória não está aliado com 8 bytes, tá? Enfim, valor ímpar ou alinhado com 2, 4, sei lá. Daí. Tá. Então tem essa limitação que surge de arquitetura também. O assembly ele tem que ter esse conhecimento. Tá? Eu não sei como funciona a questão de malloc e as syscalls, né, para alocação e forçar esse alinhamento, né? Mas a gente precisa de padding. Não é porque a gente tem assembly que não precisa ter padding. Às vezes precisa mesmo, mas a gente tem que forçar isso programaticamente, tá? O assembly aceita qualquer coisa. Tá? Continuamos a discussão dos sexos aqui, né? Dos anjos. Mas vamos aqui. Né? Vou anotar para dar uma lida, né? Porque pensei que isso era de hardware mesmo, deixar bits ligados sem necessidade na RAM. Mas sim, você tem que alinhar a memória de alguma forma. O Nemesis falou aqui perfeitamente, né? Você tem que alinhar a memória de alguma forma. O nada seria erro, desempenho ou a mesma coisa? Pode ser os dois. Desempenho você com certeza perde, mas pode dar erro também em algumas arquiteturas, tá? Eu falei no CUDA porque é que eu lembro que aconteceu comigo, essa merda de erro. Que, enfim, eu tenho um vídeo aqui do bug de 50 horas que demorou para acontecer. É esse vídeo. Mas eu acho que para arquitetura de CPU tradicional só deve piorar o desempenho. Tá? Nesse caso que eu tô e continuando, né? Mas nesse caso que eu tô falando, você ignora o pad, etc, só pensa como buffer mesmo. E assim, né? Quero montar uma CPU e uma protoboard. Pô, isso daí é muito massa. Boa sorte. Eu recomendaria montar a CPU num Logi Sim da vida primeiro, e daí depois partir para protoboard ou coisa assim. E é claro, antes de você montar uma CPU na protoboard, por favor, monte circuit simples, por favor, entenda os paus e os problemas que dá quando você mexe com um protoboard, quando você mexe com coisa eletrônica, sabe? Não vá assim, não sei nada de eletrônica e vou direto pro protoboard. Vai aos poucos, mexe com alguns 6 simples, tenta fazer um clock,
sei lá. Porque quando você vê que você dá um tapinha ali no fio e daí o sistema para ou volta a funcionar, você vai entender que a diferença de hardware e software não é legal. E essa diferença, ela dá bastante mais dor de cabeça, porque tem todos os problemas do software e alguns a mais, que são físicos, né? E eletromagnéticos. Maravilhoso. Você coloca um capacitor ali entre uma conexão e ground e volta a funcionar. É maravilhoso. Enfim, né? Essa ideia aqui, ó, nada seria erro, desempenho é a mesma coisa. Essa ideia de erro que a gente tem é bem alto nível. Em Assembly ele te dá erros muito básicos. É verdade, né? O Assembly, como que ele pode dar erro? É uma pergunta. Ele tem que levantar alguma coisa de estado lá falando, dei erro. Não sei como. Vai me ajudar a entender muito mais sobre isso. Montar a CPU na protoboard vai te ensinar bastante coisa. Vai aprender pra caramba. Bastante dor de cabeça. Mas é um projeto bem legal. Tipo, falando que tal instrução é inválida, etc. Mas que isso não. Ah, o assembler, né? Então, o alinhamento da memória no assembler seria ignorado pelo assembler? Agora, se o compiler ia tentar arrumar, tem uma ferramenta que faz isso? O assembler ele é literalmente binário, né? Você jogou um negócio lá, é isso que você jogou. Ele não tenta fazer nada. No máximo, se tiver o assembler em cima, ele pode te avisar. Isso aqui talvez esteja desalinhado. Tá usando uma expressão de double e tá desalinhado. E o neighbors, assim, se você não alinha, ele não vai alinhar para você. Se você errou, a culpa é sua. O que a gente costuma fazer é usar Kali Convention de si mesmo para alinhar a memória. Uma forma que estou pensando de aprender em Assembly é escrever um emulador de NAS. Emulador de NAS? NAS? NAS é jogo? Enfim, mas o compilador corre o risco de não alinhar certo. Quando a gente começa a duvidar até do compilador, é que você sabe que a coisa está feia. Né? Mas, enfim, escrever um jogo para ele. Sobre o emulador de NAS. Pois não tem sistema operacional, então o Metal é você e Deus. É isso. Pegar esses videogames antigos, Game Boy da vida, e enfim, e é praticamente só assembly, e tem bastante coisa aberta online já. É bem legal de fazer projetinho de eletrônica, fazer emulador, fazer FPGA, rodar essas coisas. Bem massa. Então, Metal, e é isso, né? Metal, você e Deus. E Deus lá. Ah, deu errado, vou culpar quem? Bem, ou é eu ou é Deus, então sou eu, né? Que tá errado. Enfim, ou é o gnomo da eletrônica. E sobre a questão de alinhamento, né? Em C ele avisaria que nem você avisa com alinhamento de memória. Você pode usar o QEMU para programar em real mode no x86 sobre a questão do sistema operacional. E sobre essa parte do RustC, né? Nenhum compilador te avisa de alinhamento. Ele alinha na ordem que ele vê. Se tu botar um inteiro de 16 bits e um de 64 embaixo, de um de 64 embaixo, ele vai alinhar desse jeito. Pode colocar mais padding por isso. Tanto que tem estratégia de tu ficar mexendo as coisas na structs para ele alinhar para você e você checar se alinhou certinho. Sim. Inclusive já deve ter saído um vídeo que eu falo um pouco disso. Mas eu acho que quem chegou até aqui e não eu tô falando tudo isso, né? E não sabe o que é alinhamento de memória. Parabéns, né? Parabéns por ter chegado até aqui e ter ouvido essas conversas malucas, né? Mas o alinhamento de memória é extremamente importante para baixo nível, tá? E ele é basicamente, tipo assim, eu vou ler ou escrever 64 bytes. E esses 64 bytes, eles têm que estar num endereço de memória que é múltiplo de 64. Não, falei errado. Eu vou ler ou escrever 8 bytes. Esse endereço de memória tem que estar alinhado, né? Tem que ser um múltiplo de 8 na memória. Por questão de desempenho. E sei lá, porque quem faz a ISA e quem faz as coisas recomenda que seja assim para ficar mais rápido. Porque se for desalinhado, você tem que fazer 2 operações, ou sei lá como funciona a microoperação por baixo dos panos, né? Sei lá. Mas para resumir, tem que ser alinhado. Né? Então, continuando aqui, né? Mais uma coisa para estudo essa questão do alinhamento. Em 2 semanas volto com algo em Assembly para mostrar eles. Mas valeu pelas explicações. Deu um conteúdo para dar uma estudada. E, galera, eu posso afirmar que coisa para estudar nessa área é o que não falta. Assim, se vocês quiserem ficar estudando a vida inteira de vocês, eu tô cansado de ficar trocando de framework em framework, eu aprendo daí quando eu terminei de aprender já surgiu outro, a empresa já mudou, eu mudei linguagem. Ó, essa área aqui
É uma coisa que vocês vão ter que estudar em geral. Ela vai ser atualizada de 10 em 10 anos. E mesmo assim, não falta coisa para estudar, tá? Não falta coisa para dar problema, não falta coisa para dar pau. Então, não se preocupe que não vai ser essa loucura aí de mudança de 2 em 2 anos, de 5 em 5 anos, tá? Ficou um pouquinho maior. E aqui, né? Inclusive, essa pergunta do coisa de 64 bits em 32 bits, geralmente usam esse truque de usar dois registradores para simular. Interessante. E o Nameless SEO de alguma coisa também falaram da questão do 16 bits programar em real mode, coisa assim. E ela falando aqui, né? Não entendi o que você disse para programar em real mode, ou perdi o contexto. Real mode é. Isso que eu tinha mostrado, né? É isso? Não. Porra, desculpa. É esse daqui, né? O endereço de memória real, pelo que eu entendi. Real mode é o lugar perfeito, mas você tá aprendendo x86. Então o endereço de memória ele mapeia 1 para 1, né? O que tá no teu programa e o que tá no real. Não tem nenhuma MMU no meio, eu acho. Então, ó, mas você se refere para mapear memória e manipular valores de 64 bits. Manipular pseudo-valores, tu usar dois registradores para guardar o valor lá. E também sobre essa questão de 16 bits aqui, né? E assim, se tu usar BIOS principalmente, se tu pular pro Long Protected Mode, tá um passo à frente de fazer um OS já. Tem meio caminho andado de um bootloader. É fazer um bootloader, né? Tá aí um, um projetinho legal também, né? Para quem quer assembly ou essa parte de baixo nível. Enfim, eles fizeram aqui, né? Comentaram mais vídeo. E o Nameless mandou aqui, ao final, provável que a gente vire vídeo do Wayne, inclusive. Eu não tinha lido essa mensagem, tô aqui. Tô aqui tentando aprender e dar pitaco também. Manda, tem. Eu acho que com certeza tem alguns indivíduos que trabalham mais com essa parte de, sei lá, não sei, seria sistema operacional, assembly, não sei como caracterizar isso daqui. Mandem aí nos comentários o que vocês acharam. E quem também nunca mexeu com isso, mandem também se vocês entenderam alguma coisa, porque a minha impressão que eu tenho é que se o indivíduo, se você chegou, se você mesmo, chegou até aqui sem entender, né, o que tá falando aqui de padding, de coisa, não se preocupe, você não deve estar sozinho. Porque até eu me perdi aqui no meio da discussão. Mas acho que deu para empreender, deu para aprender umas coisas, né? Nessa conversa e nessa discussão. Por exemplo, essa questão de Real Mode e Protected Mode, né? Acho que para quem não sabia o que é padding, espero que agora vocês saiam sabendo o que é padding. Espero que vocês possam discutir com o professor ou o colega de vocês que trabalha com sistemas operacionais sobre por que motivo eu vou querer mapear 64 bits em um processador de 32 bits? Por que eu vou querer fazer isso? E depois se eu consigo fazer isso ou não? E, enfim. Mas, assim, muito obrigado mesmo se esse de alguma coisa foi muito massa. O papo aqui de vocês, tá? Comentem aí, galera. Muito obrigado, espero que tenham curtido o vídeo. Valeu e tchau, obrigado.